Gênesis 21, encontraram? Vamos ler do versículo 14 ao 20. 14 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Depois ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Amém? Deixa eu só aumentar a luz aqui da minha tela para eu conseguir enxergar. Essa história é muito fantástica, né? A história de Agar. Quero só lembrar que nós estamos aqui no contexto do Antigo Testamento, né? Onde é escrito no mundo árabe e no mundo antigo, né? Até hoje, no mundo árabe, ainda existe a prática da poligamia, não é isso? Então, nós estamos aqui nesse contexto. E aqui tem uma pessoa que é Agar, que era uma das mulheres. Já vou explicando assim que era uma das, para não ter homens assim, opa... Então, na Bíblia fala de homem ter mais de uma mulher, que beleza, né? Então, não é a Bíblia, é o contexto da época, né? É o mundo árabe. A Bíblia é revelada numa sociedade. Então, só para nenhum engraçadinho achar que está permitido aí ter mais mulheres, tá, gente? Então, nós estamos aqui nesse contexto, e aqui aparece Agar, uma serva, né? Uma dessas mulheres de Abraão, que tem um filho com Abraão, a pedido da própria Sara, correto? Nós conhecemos a história, Deus tinha uma promessa para Sara e Abraão, mas aquele negócio, a gente é impaciente, eles deram um jeitinho, então usaram a serva ali para ter esse filho, que não seria o filho da promessa. E o que aconteceu com isso? Gerou muitos conflitos, obviamente. A senhora, Sara, começou a se sentir, né, inferiorizada e prejudicada através da sua serva, ok? O que aconteceu então com isso? O que é uma serva? Ela é expulsa juntamente com o filho. E aqui nós estamos diante de um contexto. Uma mulher naquela época já não tinha o espaço e o valor que tem hoje, né, da sociedade. Só para a gente perceber, né, a luta que essa pessoa passou ali naquele momento. Uma mulher naquele contexto, uma mãe solo, né? Hoje a gente usa esse termo, uma mãe solo, sozinha agora, então, sem trabalho, sem nada, sem a casa, e sem marido, sem família. Está ali essa mulher. A história de Agar é uma das coisas assim, toda a Bíblia é perfeita, maravilhosa, mas é uma história tremenda. Nós tivemos um mutirão de oração, falando de tantas questões, né, de vulnerabilidade, crianças, e nós vivemos com crianças em vulnerabilidade, mulheres, né, quantos contextos de violências domésticas, abusos, assédios, mas também quantas injustiças e quantos problemas nós passamos nessa vida. E Agar é um símbolo disso, de uma pessoa que diz, o que vai ser de mim? Mulher, em todo aquele contexto, sem nada, sem trabalho, sem educação, e uma mãe solo. Porque quando é ela sozinha, ainda é uma coisa, quando é o filho, a dor é por tudo. Mas Agar não é só esse símbolo dessa luta, dessa injustiça toda que aconteceu ali com ela, mas também um símbolo da intervenção de Deus na nossa história, nas nossas vidas. É maravilhoso olhar na Bíblia que Deus não nos deixa só. Como acabamos de ouvir o testemunho, ouvimos aqui no mutirão falando da sociedade, Deus nunca abandonou a humanidade.
O mundo, somos nós, é a humanidade que vai se afastando do Senhor e vamos sofrendo as consequências desse afastamento. H também, então, é esse símbolo dessa intervenção. E eu quero compartilhar bem brevemente, para a gente cear nessa noite, com essa pergunta, então, com esse tema: como é a intervenção de Deus em nossa vida? Como é que a gente vê Deus agindo na nossa vida? No meio de todos os problemas que a gente passa, né? De todos os lados, de cada situação. Como é a intervenção de Deus?